Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente vai resolver mais uma questão feita pela FCC agora em 2016. E essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, no YouTube, para que você não perca mais nenhuma postagem às terças e quintas. Agora faz o seguinte, pega uma caneta, um papel, um lápis, uma borracha, que eu vou disponibilizar na tela a questão para que você resolva antes de ver a resolução. Fica mais fácil de você entender a resolução se você tentou fazer antes. E também você vê se você acertou a questão, que é isso que você precisa no seu concurso, certo? Então vamos a ela e foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? É o seguinte, todas as questões de matemática ou raciocínio lógico, você primeiro separa os dados, depois você vai fazer conta. Primeiro, o importante é entender a questão, depois você faz a conta. O primeiro colocado na disputa de uma maratona percorreu a distância determinada em 2 horas e 50 minutos. Então, vamos anotar isso. Primeiro colocado, eu vou chamar ele de P. P de primeiro, só a nomenclatura. Quanto tempo ele demorou para fazer a maratona aí? 2 horas e 50 minutos. Sabe-se que o intervalo de tempo entre a chegada do primeiro e a chegada do segundo colocado é exatamente igual ao intervalo de tempo entre a chegada do segundo colocado e a chegada do terceiro colocado. Então, nós vamos ter aí segundo colocado, vou chamar de segundo, S de segundo, e o terceiro colocado, vou chamar de T, de terceiro. E o que ele acabou de dizer para nós? Que a diferença de tempo do primeiro para o segundo é a mesma do segundo para o terceiro. Então, nós temos um tempo aqui, que nós não sabemos, e esse tempo aqui é o mesmo que esse. Então, esse tempo é o mesmo que esse. Só para que você lembre que T, se é T essa diferença daqui para cá, é T essa diferença daqui para cá. Certo? Vamos continuar. O terceiro colocado está falando desse cara aqui. Percorreu a distância da prova com um tempo 10% maior que o tempo do primeiro colocado. Ou seja, esse cara aqui ele demorou 10% a mais do que esse aqui. Então, antes de colocar aqui 10% a mais, vamos entender. Pensa o seguinte, que você vai comprar alguma coisa por R$100. E a pessoa fala, ó, vai ter um acréscimo de R$10. Quanto ele acrescentou nesses R$100? Ele acabou de acrescentar 10%. Então, esse terceiro, ele correu 110% do quê? Do primeiro, que eu chamei de P, certo? Então tá aí a nomenclatura. Vamos continuar, que ainda não é isso que ele quer. Desse modo, é possível determinar que o tempo gasto pelo segundo colocado nessa maratona foi. Então ele quer o S, ou o tempo do segundo. Então, a gente tem que ver quanto que esse cara deu, quanto foi o tempo dele que está em função do primeiro, e depois que esse tempo resolver, a gente tem que fazer uma conta para que a gente chegue nessa daqui. Então, vamos primeiro aqui resolver esse cara aqui. Então, vou anotar aqui em cima o que a gente quer, que é o S, a pergunta do problema, para que a gente não esqueça. Então, vai ser o seguinte, esse 110% é 110 sobre 100. Porcentagem, vezes quanto? P vale quanto? 2 horas e 50. Poxa, 2 horas e 50 não dá para fazer uma conta direta aqui. Então, vamos passar isso tudo para minuto. Vai ficar 2 horas equivalem a quanto? Cada hora são 60 minutos, então 2 horas, 120. Opa, 160 não. 120 minutos, que são essas 2 horas aqui. Minutos, mais os 50 minutos. Então, o total foi 120 mais 50, 170 minutos. Certo? Para quem está com dúvida aí, eu multipliquei esse 2 aqui por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Certo? Agora, continuar. Agora dá, porque o terceiro está em função do primeiro, então 110% do primeiro. Quanto foi o primeiro? 170 minutos, então 170. Antes de fazer essas multiplicações aqui, se você tem dúvida em multiplicação de frações, operações com frações e assim por diante, clica nessa letra aí que tem uma aula exatamente sobre isso. Faz o seguinte, antes de fazer isso aqui, vamos ver se tem simplificação. E tem, vamos ver, ó, esse zero vai embora com esse zero. E tem esse zero aqui que pode cortar com esse zero, então sobrou esse zero com esse zero. O que sobrou para nós aí? Sobrou 11 vezes 17 dividido por 1.
11 vezes 17, 187. Dividido por 1 é 187. Então, são 187 minutos. Certo? Então, o primeiro chegou com 170 minutos, ou 2 horas e 50, e o último, ou melhor, o terceiro chegou com 187 minutos. Ele quer a diferença, ou melhor, ele quer o tempo do segundo, certo? Se a diferença desse primeiro para o segundo é um tempo, e do segundo para o terceiro é o mesmo tempo, então a diferença entre esses dois aqui, a gente tem que dividir por 2. Quanto foi essa diferença? Então vamos ver aqui, vamos passar um traço aqui. Quanto foi essa diferença? Foi 187 minutos, que é do terceiro, menos 170 minutos, que é do primeiro. Então, vou colocar aqui, ó, terceiro colocado e o primeiro colocado. Quanto que é essa diferença? 187 menos 170 são 17 minutos. Então, o primeiro colocado para o terceiro são 17 minutos. E aqui, e sabendo que do primeiro para o segundo é um tempo e do segundo para o terceiro é o mesmo tempo, então vamos pegar esse tempo aqui e dividir por 2. Vai ficar 17 dividido por 2. E 17 dividido por 2 vai dar 8,5 minutos. Toma cuidado nisso aqui, hein? 8 minutos e meio, 8,5 minutos, não é 8 minutos e 50 segundos. Você vai pegar esse 5 e vai multiplicar por 6. Então, vai ficar 8 minutos, 5 vezes 6, 30. Então, 8 minutos e 30 segundos ou 8 minutos e meio. Claro que quando cai meio assim, a gente fala meio, fica mais simples de perceber, mas com outros números não fica tão simples assim, certo? Vamos continuar. A diferença, esse tempo é de quanto? 8 minutos e 30 segundos. E esse tempo aqui também, 8 minutos e 30 segundos. E como a gente quer a letra S, que S é o segundo colocado, a diferença do primeiro para o segundo é de 8 minutos e 30, então é só somar 8 minutos nesse tempo aqui. Então vai ficar 2 horas, 8 minutos, mais 50 minutos, 58 minutos, mais os... Opa, aqui não é minuto não, aqui é segundo. Mais 30 segundos. Então, 2 horas, 58 minutos e 30 segundos foi o tempo do segundo colocado nessa maratona. Esse tempo está na letra A. Certo? Espero que você tenha entendido todas as passagens aí. Caso não tenha entendido, volta o vídeo. Vai pausando, anotando devagarzinho na folha que você pegou para resolver antes. E se ainda persistir, deixa aqui nos comentários, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido, compartilhe esse vídeo com a galera, com os amigos, todo mundo, e vão aprender a matemática e o raciocínio lógico de uma forma muito mais tranquila, certo? Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima questão. Muito obrigado e tchau!